Hoje você vai aprender quais são as etapas de um processo de demissão na prática. Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender quais são as etapas de um processo de demissão que você vai encontrar em qualquer empresa que vier a trabalhar e quais são os pontos que precisa se atentar no departamento pessoal. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O processo de demissão ele vai ser a última etapa da vida contratual de qualquer empregado na empresa. O processo começa pela admissão, quando o empregado entra na empresa. Durante o contrato de trabalho dele, ele vai ter a folha de pagamento, que é feita mensalmente. Vão ter férias, que vão acontecer ali conforme ele vai adquirindo o período. E várias outras situações. A rescisão é a última etapa desse caminho, ou seja, é o momento que encerra o vínculo com a empresa. Existem vários tipos de rescisão, mas hoje a gente vai falar do processo que o DP precisa fazer e como que eu sugiro que seja feito esse processo para ser mais organizado e você evitar retrabalho. E aí você consegue aplicar na empresa que você trabalha. Se você não trabalha ainda no DP, você vai conseguir ter uma noção de como que funciona esse processo. Muita gente acha que é só ir lá no sistema, calcular a rescisão, apertar o botão e pronto, está resolvido. Mas na prática não é assim que funciona. Existem várias etapas que o DP faz quando acontece um processo de demissão e é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Se você quer ser um DP descomplicado, que sabe o que faz, sabe responder, sente segurança, você precisa conhecer todos os processos da base do DP. E a demissão, a rescisão é um deles. Se você não souber fazer uma rescisão, se você nunca fez ou não sabe de fato como executar na prática, você vai ficar insegura e pode acabar cometendo erro no momento que for fazer. Ah, Lilian, mas eu não tive a oportunidade ainda, eu consigo aprender? Consegue, tá? Você precisa, primeiro de tudo, ter essa clareza de como que seria essas etapas, como que funciona, o que você tem que se atentar para conseguir executar esse processo de uma maneira mais tranquila. Tudo que a gente faz no departamento pessoal precisa de muita atenção e precisa de processos. Nós temos vários processos, então se você não tiver uma rotina no processo de demissão, pode acabar acontecendo algum esquecimento, algum lançamento de algo que deveria ter sido lançado, pode acabar sendo feito um lançamento errado, às vezes ali na rescisão daquele trabalhador, pode se esquecer de algum passo importante, como por exemplo o exame demissional, ou então o prazo de pagamento dessa rescisão. Por isso que precisa ter organização. E quando você vai fazer qualquer processo, não só da demissão em si, você precisa ter um fluxo. E quanto mais estruturado for esse fluxo, onde qualquer pessoa possa chegar e fazer aquele processo, melhor. Assim, o processo vai rodar independente se aquela pessoa está ou não. Eu considero a demissão um dos processos mais importantes do departamento pessoal. Por quê? Quando você faz algo errado durante o mês, fez um cálculo errado ali na folha de pagamento, você consegue corrigir depois, no mês seguinte. Já a rescisão, não. Você até consegue corrigir, mas dependendo da maneira que aconteceu aquela rescisão, isso pode gerar inclusive um processo trabalhista. Então, é um dos processos que precisa ter mais atenção e menos erros possíveis. Se você está fazendo umas férias erradas, você também consegue corrigir depois na folha de pagamento. E a mesma coisa com os demais processos, porque o empregado está ali ainda e geralmente vai ser mais tranquilo de negociar. Agora imagine você pagar algo errado na rescisão ou deixar de pagar algo, isso já vai ser motivo, vai abrir brecha para um passivo trabalhista. Por isso que eu considero a rescisão o processo que mais precisa de atenção dentro do DP. Não que os demais não precisem, precisa também. Na verdade, tudo que a gente faz no DP precisa de atenção. Mas a rescisão, ela é mais problemática. E é por isso que você precisa se capacitar quando o assunto é rescisão. E eu não estou falando só de saber fazer o cálculo, não. O cálculo de qualquer rescisão é o mais básico, é o mais simples, porque é fórmula. Depois que você entende o passo a passo, entende a fórmula, você vai conseguir executar
independente do lugar que você trabalhar. Agora, o processo, se ele não tiver redondo, aí a chance de cometer um erro e gerar um problema, gerar uma dor de cabeça, vai ser grande. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de retrabalho. Retrabalho em rescisão é a pior coisa que tem, porque aí você já tá com tudo pronto lá, já enviou, já calculou, já fechou, enviou para o cliente. Putz, tem um erro. Pior coisa. Ou não enviou, aconteceu algum problema. Então, retrabalho para mim é terrível. E aí, quando você tem esse processo organizado, você tem um fluxo certinho, você consegue minimizar esses possíveis gargalos aí que podem ter durante a execução desse processo e você vai deixando a coisa mais redonda. E isso naturalmente vai fazer com que a demanda flua, com que você tenha mais tempo para focar no que realmente é importante e não aconteça erros aí que podem ocasionar uma multa, um processo, algo do tipo. Lá no meu curso, no DP Descomplicado, eu ensino as minhas alunas através do método Tríade do DP. O que é a tríade do DP? São 3 bases que você precisa conhecer, que você vai aplicar em qualquer processo que você vai utilizar. A gente tem a base do porquê, que envolve a legislação, então todos os processos do DP têm essa base, né? Tudo é pautado na legislação. A gente tem a base do quando, que são as etapas de cada processo, né? Você precisa saber qual é a legislação e quando você vai aplicar aquilo, em que momento. E nós temos a etapa final do como. A etapa do quando é o que a gente vai falar aqui hoje. Cada processo no DP tem 5 etapas. A maioria dos processos vão ter 5 etapas para você executar. E no processo demissional, no fluxo demissional, não é diferente. Quando você vai fazer uma rescisão, existem 5 etapas antes do cálculo acontecer de fato, antes de finalizar esse processo de rescisão. E aí você precisa conhecer cada uma delas para conseguir organizar. Como você vai organizar isso? Depende da melhor maneira para você. Eu gosto de utilizar checklist no Trello, eu gosto de utilizar Excel, porque no Excel você consegue colocar todas as etapas lá e saber em qual pé que está o andamento daquele processo. No Trello também, porque você consegue compartilhar com mais pessoas, aí todo mundo sabe o que está acontecendo ali em tempo real. Tá? Mas a organização, o local que vai ser organizado isso, vai depender de qual ferramenta, qual maneira fica melhor para você. A primeira etapa de qualquer processo que acontece no DP, que não vai ser diferente no processo demissional, é a solicitação. Ele vai iniciar sempre a partir de uma solicitação, seja da empresa ou seja do empregado. Então, vamos supor que o empregado quer pedir demissão. Primeira coisa que ele vai fazer é fazer o pedido de desligamento. Então, existe uma solicitação. Sem solicitação, você não consegue executar, não consegue iniciar nenhum processo. Eu não vou lá do nada fazer a rescisão do fulaninho, sendo que ele nem pediu e nem a empresa mandou, certo? Ele vai ficar lá, ativo na folha de pagamento. Então, o primeiro passo, a primeira etapa desse processo vai ser a solicitação. E vai ser aonde vai vir ou uma solicitação, se for uma demissão por parte da empresa. A empresa vai mandar um e-mail ou vai fazer via sistema, né? Ou vai vir conversar com o DP. Como isso será feito vai depender da empresa. Não existe um padrão em todas as empresas, né? Tem empresa que usa formulário, tem empresa que manda e-mail, vai depender do tamanho e da organização dessa empresa. Mas vai existir essa solicitação. Então, a primeira etapa de qualquer processo, né? A gente está falando de rescisão aqui, mas qualquer processo vai existir a solicitação. O empregado pediu a demissão. Ele vai lá no DP, ou ele manda um e-mail, ou ele faz a cartinha, entrega lá, pronto, inicia-se um processo. Depois disso, vai ser a etapa de lançamento. Onde você vai lançar essa informação? Precisa lançar no sistema, precisa lançar numa planilha, precisa lançar num controle, lá no próprio Trello. Acontecerá um lançamento para você não se perder. Teve uma empresa que eu trabalhei que a gente imprimia o pedido, imprimia a demissão e colocava numa pastinha. E aí colocava por data de desligamento. Então ia colocando das que iam vencendo, né, as mais recentes para as mais antigas. Vinha a solicitação, se era para frente, colocava a data de demissão e deixava nessa pastinha. Funcionava super bem. Então, se eu fazia a rescisão e um dia eu faltei, a pessoa ia lá, olhava na pastinha o que tinha de rescisão pendente. Se tinha alguma situação a se observar, colocava um post-it lá, ou um papel com um clipezinho, falando daquela situação. E super funcionava. Então, você não precisa ter um mega sistema, não precisa ter nada para se organizar nesse fluxo. Você vai precisar do sistema para calcular essa rescisão, para enviar para o social, para fazer o processo ali
da geração dos documentos para entregar isso ali, entregar essa obrigação. Mas a organização em si você consegue fazer dessa maneira, que era bem simples. E aí vai ter esse lançamento. Você vai ter que verificar como que é feito hoje. Se na sua empresa não tem um fluxo, você pode criar. Tá? E aí essa ideia da pastinha funcionava super bem, talvez para começar seja uma ideia. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é o levantamento das informações. Você vai precisar saber se essa pessoa vai cumprir o aviso prévio, tanto quando for pedido ou quando for desligamento por parte da empresa, é uma informação que você precisa ter. Essa pessoa tem alguma coisa que precise ser cancelada, como por exemplo, vale transporte, vale alimentação, algum outro tipo de verba que ela receba. Vai ter hora extra? Vai ter falta? Vai ter algum lançamento diferente para fazer nessa rescisão? Você vai precisar levantar tudo isso a partir do momento. O primeiro ponto é saber se ela vai cumprir aviso prévio ou não. Sabendo disso, aí você vai conseguir se organizar, porque se ela cumprir aviso, a rescisão não vai ser naquele momento que aconteceu a solicitação, vai ser um mês para frente. Então, são detalhes que você vai precisar saber. Você vai precisar olhar no sistema se ela tem alguma instabilidade, você vai precisar verificar se tem algo pendente para fazer o pagamento e não deixar passar, se teve dissídio. Então, são várias situações que você vai verificar nessa etapa de levantamento de informações. Isso vai acontecer, como eu já falei, em todos os processos. Quando você for calcular férias, você vai ter que fazer um levantamento ali dos dias que a pessoa vai tirar, quando vai ser o período de férias, se ela tem direito aos dias. De missão, mesma coisa, vai ter que fazer o levantamento. E na rescisão também. Sempre verificar o que vai compor essa rescisão, para não esquecer de lançar nada, para não esquecer ou pagar algo indevido. E aí, para te auxiliar nisso, você pode ter um checklist, para não esquecer de nada. No Bússola do DP, que é o meu curso de organização no DP, eu ensino como se organizar e tem checklists lá disponíveis. Depois da etapa de levantamento de informações, aí você vai para a etapa do cálculo de fato. Olha só, antes de ir para o cálculo, a gente tem pelo menos 3 passos antes. Então, tá vendo como não é só querer partir para o cálculo? Não é assim que você vai aprender e descomplicar o DP? Você tem que saber todo o que vem antes e tudo o que vem depois. Só assim, tendo a visão raio-x do todo, é que você vai ter segurança. Eu poderia vir aqui te ensinar, é assim que tu calcula a rescisão. Mas e antes? Mas e observar? Mas e a solicitação? Então, primeiro você precisa aprender o processo para depois partir para o cálculo. Aí na etapa do cálculo, você vai fazer os lançamentos que você levantou na etapa da solicitação no sistema. Aí você vai lançar lá, se ele tem hora extra, se ele tem falta, vai lançar qual é a data de demissão, vai lançar se foi aviso prévio trabalhado e indenizado, vai lançar o FGTS, o saldo de FGTS para calcular a multa. Isso tudo você vai fazer no sistema de folha, ou se você não trabalha no DP, né? Por exemplo, trabalha na empresa, mas tem uma contabilidade, você vai encaminhar essas informações que precisa ser lançada na rescisão para contabilidade. E aí, depois disso, é feito o cálculo, gera o cálculo lá, e aí vem a etapa da conferência, né? Que é junto ali com o cálculo e conferência. Você vai conferir se o cálculo está correto, se o sistema considerou os lançamentos que você fez, que pode ser que às vezes você lançou e ele não levou. Isso já aconteceu comigo. Eu lancei lá e por alguma razão o lançamento não apareceu na rescisão. Aí você tem que investigar por que não apareceu, tem alguma coisa errada, alguma coisa no sistema que eu precisei ajustar. É a etapa ali, cálculo e conferência. E por último vem a etapa de geração de documentos. Aí você vai gerar vai gerar os documentos lá para homologar, né? O TRCT, a ficha registro, ficha de atualização da carteira, extrato de FGTS, se tiver guia de FGTS vai gerar também. Então, os documentos rescisórios você vai gerar na última etapa. Depois disso, vem a homologação. Com a reforma trabalhista, não é mais obrigatório homologar a rescisão no sindicato, a não ser que isso contenha algo em convenção coletiva. Então, se estiver na convenção coletiva que tem que homologar no sindicato, tem que seguir. Agora, se não tiver, isso pode ser feito na empresa mesmo, você pode fazer, tem empresa que faz por e-mail, aí coleta assinatura digitalmente, não tem problema, tá? Só tem que se atentar na convenção coletiva se tem algo. E aí, depois disso, tudo certo. O empregado finalizou o processo, você como DP finalizou ali o processo da rescisão, vai para o arquivo, tudo certo. O que você tem que se atentar também nesse processo de rescisão?
E tudo isso tem que acontecer dentro do prazo. Então, quando você for fazer o fluxo, quando você colocar esse fluxo para você executar, você tem que considerar que o prazo de pagamento de uma rescisão é em até 10 dias a partir da data de demissão. E aí você não pode criar um fluxo que vá fazer esse pagamento e só lá daqui a um mês. Não, tem que considerar isso. E isso pode envolver outras áreas, como por exemplo o financeiro. Então você tem que verificar com o financeiro qual é o prazo que você tem que mandar para ele lá, o valor a pagar. Em empresas maiores, por exemplo, tem às vezes um fluxo burocrático de pagamento. Precisa de aprovação, precisa disso, precisa daquilo, aí você precisa se organizar para conseguir encaixar nessa situação. Eu trabalhei numa empresa muito grande que fazia os pagamentos às terças e às quintas. Então, como que a gente se encaixava? Tudo que tinha de rescisão que ia vencer depois desse prazo, tinha que antecipar. Então, se eu tinha uma rescisão que vencia o prazo de pagar na quarta-feira, como o pagamento era sempre nas terças, eu tinha que antecipar a execução desse processo dessa rescisão para ela estar pronta para pagar na terça. Se eu deixasse para pagar na quinta, eu já ia pagar em atraso. E aí o que acontecia? Tem multa de um salário que é devido para o empregado. Você precisa se atentar a isso também. Então, o meu financeiro não tem um fluxo, né? Na empresa que eu trabalho não tem fluxo. O financeiro não tem, eu mando pro dono, ele paga ali na hora. Ok, mas você pode organizar isso também. Toda sexta-feira vai ter pagamentos, né? Fica bom para você, fica bom pro dono, ou tal dia, né? A rescisão, ela tem uma questão que você não consegue estipular o mesmo prazo de pagamento para todas, a não ser que forem a mesma data de desligamento, né? Porque você precisa contar 10 dias a partir da data de demissão. Então, posso ter uma demissão no dia 1º, uma demissão no dia 10, e isso vai alterar ali o prazo. Então, você não consegue colocar como a folha de pagamento, por exemplo, que paga todo mundo no 5º dia útil. Não. Mas, semanalmente, dá para organizar um fluxo assim. Então, se isso não tem na sua empresa hoje, você pode sugerir. E se a gente fizer toda sexta-feira o pagamento? E se a gente fizer toda segunda-feira, né? Isso vai depender de como vai funcionar melhor em cada organização. E aí você vai precisar adequar essas etapas para a realidade que você vive hoje. Mas, no geral, as etapas serão as mesmas em toda e qualquer empresa. Pode ser que tenha alguma particularidade em determinada empresa, tenha algum processo a mais, mas o fluxo vai ser esse. E descomplicando isso, você consegue aplicar em qualquer empresa que você for trabalhar. Você precisa ter essa organização para minimizar o impacto tanto na parte do empregado, como eu falei, que pode gerar uma ação trabalhista desnecessária, às vezes por falta de conhecimento, falta de organização, quanto para a empresa, que não vai querer pagar uma multa por esquecer um pagamento de rescisão ou até por essa situação da ação trabalhista. Combinado? Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal na prática, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela para você. Um beijo e até a próxima!